Olá, gente boa! Cuidados com a visão ou saúde no olhar, que você preferir, é o tema do programa Papo Dinâmico que já está no ar. Boa noite, gente boa! Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar do cuidados com a visão, com a doutora Luciana Barbosa Carneiro, oftalmologista. Doutora, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Papo Dinâmico. Seja bem-vinda, boa noite. Eu que agradeço, professor. Boa noite para o senhor, para os nossos telespectadores. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Sim, nós vamos falar da saúde do olho, saúde do olhar. Então, a saúde dos olhos funciona como indicativo de outras doenças? Sim, funciona. É possível saber que a pessoa está doente olhando para o olho dele assim? Examinando lá dentro. Lá Só dentro. olhando assim, clinicamente de longe, não dá para ver, não? Algumas doenças, sim. Algumas doenças. Porque o olho, na verdade, ele é feito de vários vasos sanguíneos. E lá dentro do olho nós temos a retina, que tem os vasos sanguíneos mais internos. E através desses vasos sanguíneos a gente consegue ver se a pessoa tem doenças como reumatismo, como diabetes, toxoplasmose, e na parte externa do olho se tem algum problema de fígado, se tem um amarelão, uma icterícia, também dá para ver. Então ele indica que a pessoa tem aquela doença ou não, mas internamente é mais específico do que externamente. Retina é aquela parte do olho que está cheia de veinhas, assim, parecendo um mapa hidrográfico, só que vermelho. Isso. Eu trouxe uma maquete aqui para a gente ver. Sim, pode mostrar para nós? Tá, vamos mostrar Vamos entender aqui. O olho. Isso. Vamos ver se dá para a câmera mostrar aí, vai explicando para nós as partes do olho. Então aqui é um olho, Vamos cortá-lo ao meio igual corta uma laranja, só para a gente entender o que é o que. É como se você tivesse tirado o globo ocular do olho da pessoa. Exatamente, cortado ao meio. E cortado ao meio. Então nós temos essa lente externa aqui, que é a córnea, que é onde faz o transplante de córnea. Depois nós temos a íris, que é aquela que dá a cor aos olhos, que é a parte colorida, Tem gente que tem olho azul, olho verde, sim. Olho escuro. Depois é uma parte mais plana, Enquanto que... Mais interna, mais vascularizada. A córnea, ela é mais... abauladinha. É a primeira lente, E antes da córnea a gente tem o filme lacrimal, que é a lágrima, que hidrata a córnea. Certo. Que a lágrima seria a primeira lente do olho. E lá dentro nós temos o cristalino, que é uma lente que a gente nasce com ela igual um cristal transparente, e depois dos 40 ela para de focar longe e perto, e depois dos 60 ela turva e dá catarata. E lá dentro do olho... Não necessariamente, doutora? Quem viver vai ter, Em algum dia todo mundo ficaria cego se vivesse até 200 anos? Não cego, mas teria algum grau de catarata. Hoje em dia a gente vai viver até 100 anos, Então, entre 80 e 100 pelo menos. Não tem ninguém no mundo vivendo mais de 100 anos, não? Tem. A expectativa de vida nossa que vai ser maior do que era antigamente, Tem gente que vive 110, 115, 120 anos, Tem gente que vive mais. Mas o cristalino, vou pegar ele aqui só pra gente ver, já que a gente está falando sobre ele, É excelente. Ela consegue desmontar tudo. Exatamente. Lentinha. É uma lente que tem lá dentro do olho, Vou deixar a nossa retina aqui pra gente ver no segundo momento. E essa lente, ela foca longe e perto, igual uma máquina fotográfica, quando a gente é criança. Tem vários ligamentos, 360 graus. Depois dos 40 anos, esses ligamentos, que são de colágeno, vão ficando rígidos, duros. E aí vai focando menos. Eu preciso do grau para perto. E depois dos 60, 70, vai turvando e dá catarata. Esse aí tá com catarata. Tá com catarata. Ok. Lembrando que tudo isso aqui, obviamente, é artificial. Exatamente. É de acrílico, E aumentado várias vezes. Sim. E atrás desse cristalino nós temos o vítreo, que é esse gel que preenche o olho. Ele é como se fosse uma clara de ovo. É um gel? Tudo isso aí é gel? Esse aqui é um gel, que ele é como se fosse uma clara de ovo. Como se fosse uma clara de ovo. A consistência dele. É o quê? Proteína, é isso? Tem ácido hialurônico, tem várias proteínas. E aqui atrás é a retina, que é o que enxerga. A retina é esse fundo aí do olho. Esse fundo aqui, exatamente. E esses... Mostra pra câmera lá, que tá cheio de risquinho, que são as veias. As veias e as artérias, Que são os vasos sanguíneos. Vou colocar assim.
Isso, isso. Aqui, aí. Isso. As veias artérias. É aqui atrás o nervo óptico, certo, que liga o olho ao cérebro. E aqui é a mácula. Então, para a imagem formar, a luz tem que entrar no olho, passar pelo filme lacrimal, pela córnea, pela íris cristalino, pelo vítreo e chega até a retina. Aqui recebe nas células a imagem que manda pelo nervo óptico lá para o cérebro, lá que a gente enxerga, lá na cabeça, lá no cérebro. Quem faz a decomposição dos sinais de luz é a retina aí? É, a retina. É a retina. É, e aí vai através de impulso, né, nervoso, lá para o cérebro, através do nervo óptico. Então, se eu tiver alguma doença em algum desses meios que tiver opaco, eu não vou enxergar, ou se eu tiver alguma doença na retina, ou no nervo óptico, ou no cérebro. Então, por isso, assim, que a visão é uma coisa mais complexa. Que são doenças próprias do olho, mas são doenças causadas por outros fatores... Também, exatamente. Outras comorbidades. Exatamente. Então, quando eu examino a retina, por exemplo, né, eu consigo ver esses vasos. E através desse exame, eu consigo ver se o paciente tem diabetes. Ah, é através dos vasos. O que acontece quando a pessoa tem diabetes? Ele tem várias alterações nos vasos sanguíneos, que é como se fosse uma mangueira cheia de papo de um jardim. E nesse papo vai vazando líquido, né? Que aqui no caso é sangue. Então eu vejo esses papinhos, esses micropapos, vamos dizer assim, que são os microaneurismas. Mesmo que seja uma pessoa que esteja com a diabetes controlada a essas alterações? Quando está com a diabetes controlada, bem controladinha desde o início, essas alterações às vezes não ocorrem ou ocorrem a longo prazo, depois de 20 anos, né, ou mais. Agora, quando não está controlada, e às vezes o paciente nem sabe que é diabético, aí eu vou ter essas alterações no primeiro exame, por exemplo, que eu consigo falar assim, você é diabético. Entendi. Ok. E, por exemplo, no hipertenso, eu consigo ver também que ele tem as veias mais grossinhas, igual uma salsicha, mais gordinha, né? E pessoa que tem lúpus, eu consigo ver alteração aqui na retina. Pessoa que tem reumatismo, também consigo ver. Outras doenças, como sífilis, por exemplo, também consigo ver alteração. Toxoplasmose, doenças causadas pelo gato, pelo cachorro, consigo ver alteração. E cada uma é muito específica. Eu que faço isso todo dia o dia inteiro, entrando e saindo, né? Então, assim, eu virei uma expert em fazer diagnóstico nisso, né? Vamos dizer assim, né? Porque é meu dia a dia. Porque cada um dá um aspecto muito específico. Então, cada uma dessas doenças tem um efeito diferente na retina. Isso, uma imagem diferente que na hora que eu examino eu enxergo uma imagem diferente. E esse exame é com aquele aparelhozinho que a doutora fica olhando, assim? Sim, isso, é com oftalmoscópio. Aquilo ali aumenta em quantos graus? A gente consegue aumentar várias vezes, né? Até 32 vezes. Até 32 vezes? Ah, ok. Alguns até 40, 46 então, vezes. Então vê até o que não é visível. Exatamente. Exatamente. Tá certo. Vamos voltar ao nosso olho aqui. Quais são as... por exemplo, a diabetes, no caso da diabetes, quais são as doenças oculares causadas pela diabetes? Por exemplo, o diabetes ele dá vários problemas, né, no olho. Além do problema na retina, que causa a cegueira, e a cegueira irreversível, pode ajudar a dar olho seco, aumenta a incidência de catarata, né, aumenta a incidência de glaucoma também, que é a pressão alta do olho. E então, o paciente que tem diabetes, ele tem que ir pelo menos uma vez por ano ao seu oftalmologista para ver se está tudo ok. Porque mesmo controlando o diabetes, ele pode ter essas alterações. Então, é muito importante fazer esse controle. E quando você detecta no início da doença, você consegue controlar essa diabetes, fazer um laser ali naquele local, se necessário for, e fazer o acompanhamento e não vai perder mais a visão. Mas aquilo que perdeu, por exemplo, se perdeu 20% ou 50%, já está perdido. Então, por isso que é importante esse controle. Tá, e as outras doenças? Você falou de hipertensão também? Hipertensão, né? Paciente, por exemplo, que tem a pressão muito alta no corpo, no sangue, às vezes ele nem sabe que tem essa pressão alta. Então, ele pode acontecer de ter um derramamento de sangue dentro do olho. A veia, a artéria, naquele cruzamento que nós falamos aqui dentro do olho, né? Ela fica gordinha, engurgitada, e nesses cruzamentos, uma entope a outra, né? Ela faz como se fosse uma apertando a outra e dá um sangramento dentro do olho, e aí a gente consegue ver essas hemorragias dentro da retina e dentro do próprio vítreo, que é esse gel que preenche o olho. Se tiver hemorragia, é possível fazer cirurgia sem cegar a pessoa? É possível. Então, a primeira coisa é controlar a pressão arterial,
para não piorar aquele quadro, né? E não dar no outro olho. E depois é possível fazer uma cirurgia. Mas se a pessoa tiver o controle, desde cedo, da pressão, do diabetes, ele não vai chegar nesse ponto de perder a visão. Entendi. Então, é isso que a gente está promovendo hoje, né? A prevenção. Tá, nós vamos falar mais da prevenção daqui a pouquinho, sobre como prevenir, né, essas doenças todas, e vamos ver também qual faz parte da prevenção, né, a periodicidade, como é que a gente tem que fazer aí a rotina de tratamento com oftalmologista e com outros especialistas que tem a ver aí com as doenças do olho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10h30 da noite. E também sempre estamos lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás. E você pode nos acompanhar pelas outras redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, o X, né? Você pode nos acompanhar lá sempre no perfil do canal Papo Dinâmico. Pode sugerir temas aqui para a gente debater, indicar convidados, né? Ou você mesmo se dispor a vir aqui bater um papo com a gente aqui, terá o maior prazer de recebê-lo, tá bom? E hoje nós estamos falando dos cuidados com a visão, a saúde do olhar, com a doutora Luciana Barbosa Carneiro. Doutora, então a diabetes é um inferno para todo mundo, né? É uma doença que ela, vamos dizer assim, que ela está aumentando, né? E em 2040, 2060 vai ser a próxima pandemia, vamos dizer assim. E o exame dos olhos ele é muito importante, porque através dele você consegue ver a gravidade da doença e consegue fazer essa prevenção. Porque a pessoa que tem diabetes, ela tem alteração nos vasos sanguíneos, do olho, do pé, do rim, do coração. Mas a senhora é oftalmologista. Sim. Mas aí só trata também se os problemas do olho forem causados pela diabetes, aí só faz o tratamento da diabetes também? Normalmente faz o acompanhamento, a gente faz com uma equipe multidisciplinar. Okay. A gente tem até um evento que a gente faz todo ano lá na Fundação Banco de Olhos, que é um evento que é o Mutirão do Diabetes, que é completamente gratuito, é para 2.000 pessoas, e esse ano vai ser dia 15 de novembro, você está convidado e nosso espectador também está convidado. Ah, que ótimo. Então, 15 de novembro. 15 de novembro. É um feriado, não tem feriado, desculpa, né? Exatamente. E é um feriado isolado, quer dizer, não sei. É das 7 da manhã até o meio-dia que a gente faz, na parte da manhã, junto com os alunos da PUC, da medicina, da nutrição, da enfermagem, da educação física, com a Liga de Diabetes, com a Liga da Oftalmologia, né? Então ela é interdisciplinar realmente. Fica onde, professora? Na Fundação Banco de Olhos. Doutora, desculpa. Não, Fundação imagina. Banco de Olhos. Fundação Banco de Olhos. Onde fica a Fundação Banco de Olhos? Ela fica na Rua Couto Magalhães, número 50, Jardim da Luz. Jardim da Luz, ok. Isso. Todo mundo aí está convidado, nossos telespectadores serão atendidos lá também? Serão. E, inclusive, quem não sabe que tem diabetes, pode ir lá também para fazer seu exame na glicemia de ponta de dedo. E se você for diabético, vai fazer o exame do fundo do olho. Porque através desse exame, eu sei se você está grave ou não. E se tiver grave, você já vai passar pelo eletro do coração, pelo exame do pé, pelo exame do rim, exames de sangue, tudo gratuito. Tudo gratuito? E ecodoppler de carótida. 15 de novembro, gente, não deixa de ir lá não, né? É uma paixão que eu tenho, professor, por esse mutirão, porque ajuda tanta gente, né? Ela consegue fazer numa manhã coisas que não conseguiria fazer nem um ano, ainda mais pelo SUS. E é tudo gratuito e tem todas esses profissionais, são mais de 100 médicos e mais de 500 estudantes de medicina, de nutrição, de enfermagem que ajudam nesse mutirão. É totalmente voluntário o trabalho e para quem vai é totalmente gratuito que recebe esse tratamento. Então vale a pena, né, você ir lá para poder ver como é que está a sua diabetes e ver se você tem diabetes. Nós temos também um questionário que a gente aplica para o familiar do diabético, para ver o risco que ele tem de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Ah, ainda tem esse exame ainda? Tem esse exame também. Mesmo quem não tenha diabetes, é bom ir para saber se tem o risco de ter a diabetes nos próximos 10 anos. Exatamente. Tá, ok. E de quanto em quanto? Digamos que a pessoa não tenha condições de ir lá dia 15 de novembro, que é um mutirão gratuito de atendimentos, né, na área de saúde para quem tem diabetes.
do olho, né? Exatamente. Dos problemas de saúde do olho causadas por diabetes, especificamente para isso. Por isso é que faz o teste de diabetes antes. Exatamente. Antes. Tá ok. E aí, se descobrir que a pessoa tem risco, não tem diabetes agora, mas tem risco de ter diabetes nos próximos 10 anos, aí ele faz também o tratamento de olho para prevenção? É importante esse paciente, né, que tem risco de ter diabetes ou de ter outras doenças, todos nós devemos ir uma vez por ano no oftalmologista. Uma vez por ano, se for sadio. Exatamente. Quando nasce, o teste do olhinho, que ele é primordial para ver se tem alguma doença genética, congênita, se tem algum tumor. Depois, com 1 ano novamente, repete o exame. Com 2 anos, repete o exame de novo, e aí seria anual, até 10 anos. Com 10 anos é muito importante esse exame dos 10 anos, porque muitas vezes a criança dos 7 aos 10 anos, ela não enxerga, por isso que ela não aprende na escola, não porque ela não seja inteligente, né? Às vezes ela está achada de burra e na verdade ela não está enxergando porque ela precisa de um óculos. Então esse exame nessa faixa etária é de suma importância. A gente tem várias campanhas nesse sentido também para poder pegar esse grupo, né, de crianças que estão sendo alfabetizadas. E depois, anualmente, até os 40, e dos 40 em diante é muito importante ser anual. Dos 60, 50, 60 mais ainda. Porque tem muitas doenças que você pega de forma preventiva, que a pessoa não sente absolutamente nada. Por exemplo, o glaucoma. A pessoa não sente nada, está com a pressão do olho alta, e essa pressão alta está matando o nervo que liga o olho ao cérebro, como se fosse um rato comendo um queijo. E ela não sente nada, que a pressão está alta, mas não está super alta, então não sente dor, não sente nada. E se ela diagnosticar esse glaucoma no início, ela consegue tratar esse glaucoma e não ficar cega. Porque a cegueira do glaucoma, assim como da diabetes, ela é irreversível. A cegueira da catarata, ela é reversível. Operou a catarata, né? Tira aquela lente que está lá dentro do olho, coloca uma lente artificial e fica, vamos dizer assim, zerado, entre aspas, né? E o glaucoma não. Então é importante para diagnosticar não só esses problemas de retina, mas como os problemas de glaucoma e problemas de olho seco. Por exemplo, nós que estamos aqui na região centro-oeste, que aqui o clima é extremamente seco, igual o deserto, igual o Dubai, vamos dizer assim, né? Umidade muito baixa. Então aqui nós temos muito olho seco, então é importante também para ver esses problemas. E tudo isso, dos 40 em diante, vamos dizer assim, a gente tem uma prevalência maior dessas doenças. Sim. Então, pelo olho, o olho, ele não é só óculos e conjuntivite, né? A gente vê todas essas doenças. Inclusive tumores, a gente pode diagnosticar. Pessoa que tem tumor na mama, por exemplo, a gente pode diagnosticar que ela está com tumor pela alteração do olho. Tumor no pulmão, na próstata, pode dar alteração no olho. Então, através do olho, né, que é o espelho da alma realmente, como diz o poeta, a gente consegue ver muitas alterações sistêmicas. Ok, existem as doenças que afetam o olho, né, que são causadas por outras comorbidades, acaba causando doença. Mas uma pessoa que tem, digamos assim, o olho sadio, é possível ele potencializar essa saúde do olho, isto é, dar uma durabilidade maior para esse olho, cuidando dele de uma forma preventiva? Sim. É possível ter um comportamento em relação ao olho que possa garantir, digamos, uma maior vitalidade para esse olho? Sim, pode tomar água aí, de boa, nós estamos tranquilos aqui. Isso acontece aqui com o ar ligado, aqui, tempo seco, ar ligado, muito frio aqui dentro do estúdio, por causa do tanto de equipamento que fica ligado. Então é natural que de vez por outra a gente comece a tossir, porque a garganta seca. Desculpa, professor. Não, tudo bem. Tempo muito seco. Então, voltando, né, à pergunta, nós, através desses exames oculares que a gente faz, né, de rotina, que a gente examina tudo, né, desde a superfície até a parte posterior, até a parte lá da inervação, a gente consegue detectar todas essas doenças. Sim, mas mesmo que não detecte doença, mesmo que a pessoa está com o olho tranquilo, digamos aí, a pessoa tem 10 anos, 12 anos, está com a vista boa, está lendo sem óculos, sem necessidade e tal. É possível um tipo de postura, de alimentação, que possa garantir mais vitalidade para esse olhar para o máximo possível de vida? Tudo que for antioxidante,
É importante para a pessoa ter na alimentação dela. E o que for oxidante, não deve consumir. O que é oxidante? Fritura, álcool, por exemplo, os açúcares, né? As farinhas. Então, tudo que é oxidante para o corpo, ele vai estar envelhecendo aquela célula e adoecendo aquela célula. Não só do olho, do corpo todo. E o que é antioxidante, que são as frutas, as verduras, as frutas do cerrado, que tem muito antioxidante, né? A luteína, a zeaxantina. O que é o araticum, a pinha? Todas as frutas do cerrado. Elas são extremamente ricas em antioxidante. Então, você vai estar prevenindo não só doenças do olho, como do corpo todo, inclusive do coração, do pulmão, do cérebro. Ah, é? A mangaba? Mangaba, todas elas. Que legal. O que mais tem de fruta do cerrado? Tem que cantar a música aqui do Pirilo. Aquele cajuzinho também, do campo, né? Quiser, a carambola do campo. A jaca, todas jaca, tudo isso é fruta do cerrado. Ok, interessante. A pinha também é uma fruta do cerrado, né? Também, a pinha. Tem eu falei pitanga, mas tem a marmelada também, né? O marmelo, ótimo. É? Antioxidante. Tem o ingá também, que é um... Também, todas elas. É, né? Então, deve consumi-las, né? O murici? Também. Agora, cachaça com murici não é bom. Cachaça mesmo com murici não fica bom. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos continuar aqui falando de cuidados com a visão, principalmente as pessoas que têm comorbidades como diabetes, pressão alta, né? Então daqui a pouquinho a gente volta e vamos ver aqui quais são os procedimentos que devemos fazer quando a gente detecta que tem essas doenças, tá bom? Daqui a pouquinho. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando o tema, né, sobre os cuidados com a visão, a saúde no olhar, principalmente para você que tem comorbidades, diabetes, pressão alta. Você falou lúpus, né, professor? Lúpus. Reumatismo, artrite reumatoide, né? Tudo isso dá problema no olho. Dá problema no olho. Dá. E quais os tipos de tratamento que a pessoa pode ter? Porque aí vai depender também do problema, né? Exatamente, né? Os problemas de superfície, vamos dizer assim, são as lágrimas. Existem lágrimas simples e lágrimas mais complexas e mais caras, né? A lágrima pode ser um problema também? Pode. Eu achei que era uma solução, chorar. Se a pessoa não tiver uma lágrima adequada, se ela não tiver um pH adequado, ela pode ferir a córnea, inclusive. Né? Tá. Então, ela não vai enxergar de forma adequada. Se a lágrima não estiver boa, a pessoa não vai estar com a visão 100%. O diabetes causa esse lacrimejamento? Pode também. Pode causar. E outras doenças. O lúpus também? Muito. O lúpus, o reumatismo, a artrite reumatoide, causa mais ainda que o diabetes. E aí, essa lá pode causar lesão? Pode causar a falta dela, né? Pode causar um ressecamento das células da córnea e lesão na córnea. E aí a pessoa sente dor, a visão fica ruim, fica embaçada. Então, para cada tipo de falta de lágrima, você tem um tipo de colírio que você usa, né? Porque a lágrima ela tem vários componentes. Tem um aquoso, um mucoso e tem um componente oleoso. Então, no exame, a gente vê qual componente que está faltando. Os 3 componentes é um só. Aí você indica aquela lágrima para aquele problema específico da pessoa, né? E, por exemplo, as pessoas que têm reumatismo, né, e lúpus, pode ter glaucoma,
pode ter catarata. Em criança que tem artrite reumatoide, em criança que tem artrite juvenil, né, idiopática, que são tipos de reumatismos de criança, pode ter também, o olho é branquinho, os pais nem sabem se tem algum problema ou não, porque o olho não fica vermelho, é que aquela criança vai ficando cega aos poucos, porque vai dando a inflamação dessa parte colorida do olho, que é a íris, que chama uveíte, que pode dar cegueira também. Então, através do exame, a gente consegue detectar tudo isso, né? Como é que chama a doença? Uveíte? Uveíte. A uveíte, ela tem uma história interessante, porque quem dissecou, né, na época de Leonardo da Vinci, dissecou a primeira vez um olho, achou igual uma uva rubi. Né? Então, a úvea seria essa parte da frente colorida e essa parte atrás da retina também. Entre a retina e a esclera, que está aqui em preto aqui no nosso esquema, né? Entendi. Então, e se fosse aqui, ele chamou de úvea. Úvea. Isso. Úvea igual a uva rubi. É a parte do olho que é saudável. É uma parte interna. É doença, uma parte interna do olho que tem muito vaso sanguíneo e achou que fosse igual uma uva rubi. Se fosse aqui em Goiás, ia ser jabuticaba. Jabuticabite, okay. né? Jabuticabite, que é a doença da jabuticaba. Exatamente. Então a úvea é essa parte, que é uma parte onde tem a circulação mais intensa, vamos dizer assim, no olho. Okay. E nessas doenças, como o reumatismo, por exemplo, ela pode ter alteração. E nós temos também doenças intrínsecas da retina, igual aqueles tumores, né, que dão em criança, retinoblastoma, que é uma causa de cegueira e pode ser uma causa também de perda da vida. Então, por isso que é tão importante o exame. Se você faz o diagnóstico correto, na época correta, trata e a criança nem perde a visão e não perde a vida. O maior mal de um problema no olho, de uma doença no olho, não é a pessoa ficar cega, é a pessoa morrer mesmo. E nos tumores, né? Nos tumores intraoculares isso pode acontecer, em crianças, inclusive. Quando o Thiago Leifert, por exemplo, né? O filhinho dele, né, tem um tumor desse. Mas tratou, tá indo bem, graças a Deus. Quando a pessoa tá com a retina ou a córnea ressecada, usa um colírio, faz um tratamento ali tópico com medicamento. Sim. Mas se chega a uma catarata, tem que passar por uma cirurgia? Sim. Quando chega a catarata, nós fazemos uma cirurgia onde nós entramos com um aparelho dentro do olho, que é um aparelho que ele é um faco emulsificador, ele vai quebrar a catarata e aspirar. E coloca através dessa mesma microincisão uma lente intraocular, que cada um tem uma lente que calcula previamente. Então, né, microincisão significa a laser o tratamento? Não necessariamente a laser, né? O aparelho que quebra as pilhas, na verdade, ele é um ultrassom. Isso não vai fazer a pessoa ficar cega, não? O médico ficar enfiando um ferrinho lá dentro e mas você imagina, com microscópio, a gente está vendo 40 vezes maior, né? Nossa. Então não vai. Nossa, chega dói de mim aqui de imaginar. Nós somos treinados para isso, que a gente faz o curso de medicina 6 anos, depois 3 anos de oftalmologia. Não, porque eu acho o olho uma coisa tão delicada que eu fico pensando assim que qualquer incisão dele... Mas é pequenininho, mas é de 2 milímetros. É pequenininho. Muito... E aquelas carnes que dão por fora do olho, assim, não tem nada a ver? Aquela carne externa chama pterígio. Pterígio. Normalmente acontece por causa do olho seco. Então, é uma tentativa do organismo de proteger a córnea, que é essa parte externa, que é o primeiro vidro do relógio. Aí cria uma carne de proteção. Na verdade, é uma doença que é uma proteção. Porque o olho está seco. Sim. Então, não deve ir para o sol, ir para o vento, não deve andar de moto, né? Porque senão piora, vamos dizer assim, e usar as lágrimas artificiais. Uma pessoa que tem um olho muito bom, não tem defeito nenhum, se ele olhar por uma luz muito intensa, estraga o olho dele. Pode. Né? Se for uma luz solar, pode inclusive queimar a parte central da retina, que é a mácula. Que aí é onde tem as células, né, que são as mais importantes, que são os cones, os bastonetes, que vê as cores também. Então, não deve fazer isso, né? Olhar para o sol, por exemplo, né? Agora, essas luzes normais dão muito olho seco. Tem gente que trabalha com aqueles maçaricos, aquilo ali é perigoso, né? Tem que usar mesmo aquela proteção, né? Porque o ferro, ele solta micropartículas e essas micropartículas vão lá no olho e ferem a córnea, pode até penetrar dentro do olho. Eu pensei que não era só por isso, eu pensei que é por causa da força da luz. Mas a faíscazinha, as microfaíscas do ferro são piores. Porque ele entra dentro do olho, ela não sai e começa a fazer uma ferrugem ali ao redor. E pode causar uma infecção e perder o olho, né? Então, por isso que é importante estar usando a proteção, ou óculos, ou então aquela máscara de proteção. Quando tem eclipse da Lua com o Sol, ou da Terra com o Sol, não sei, acho que é da Lua com o Sol, o pessoal usa aquelas
coisa de raio-x. Sim, sim. Aqueles filmes de raio-x para proteger. Aquilo protege? Protege contra essa luz que pode ser nociva para a retina, né? Porque o que faz a gente enxergar na retina? Aqui a parte central da retina é a mácula. E aqui nós temos várias células. Nós temos mais de 10 camadas de células pequenininhas. E as mais importantes que distinguem a cor, né? A forma é o cone e o bastonete. Então, se você queimar essas células, você passa a não enxergar mais. Então, mas é importante proteger. Mas se eu uso um filme de raio-x, eu protejo? Protege. Tem os óculos especiais e tem o filme de raio-x que também serve como proteção. Ah, ok. Então, em relação a diabetes, a gente viu que pode... problemas do olho causados por diabetes, que aí você falou, ressecamento do olho, que usa medicamento, a catarata faz cirurgia, que outros tipos de procedimentos são necessários em alguns casos de doença do olho? Por exemplo, quando a pessoa tem glaucoma, que é a pressão alta do olho, que é muito comum também. Pode usar colírios para glaucoma, que nós temos vários colírios hoje em dia, são 4 classes básicas de colírios, dos mais simples ao mais complexos, dos mais baratos, de que custam R$5, até os mais caros. Ou, em casos extremos, a gente pode fazer cirurgias. Como é que é a cirurgia de glaucoma? A gente cria caminhos para o líquido que está dentro do olho, que está nessa parte da frente da íris, que está muito aumentada a pressão, e para a parte posterior. Então, tem vários tipos de caminho. Tem caminhos que é como se fosse uma ponte, tem caminhos que é como se fosse um tubo de PVC, tem caminhos que é feito com laser também. Então, a gente faz dessa forma para a pessoa não perder a visão, para ela não matar o nervo óptico e não perder a visão. Tá ok. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E vamos falar aqui de instrumentos, objetos que a gente utiliza, né, se são benéficos ou maléficos para o nosso olhar. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico, estamos aqui com a doutora Luciana Barbosa Carneiro, oftalmologista, especialista em tratamento do olho, especialmente doenças do olho causadas por outras doenças, por outras comorbidades, como diabetes, pressão alta, lúpus, etc., reumatismo e tal. Doutora, em relação aos instrumentos que a gente usa, óculos, por exemplo, esse aqui é óculos de grau, mas a gente usa óculos escuro para andar, para dirigir, para ir para a praia e tal. Óculos escuro faz bem, faz mal ou é indiferente? Se você compra um óculos escuro, né, de qualidade, numa ótica boa, né, que tem realmente proteção contra raios ultravioletas, então faz bem. Agora, se compra o óculos escuro, por exemplo, né, na rua, né, então não é bom porque não vai ter aquele fator de proteção necessário. Nem sempre um vendedor ambulante vai ter o cuidado de vender com um fator de proteção adequado. Porque ele não tem nem essa formação, né, nem essa formação para isso, né. Então é importante estar usando, né, esse óculos escuro, desde que ele seja certificado, que tenha proteção contra os raios ultravioletas. Porque os raios ultravioletas podem dar problemas, né, de catarata e problemas na retina também. Então, por isso que é importante estar se protegendo com esses raios escuros. Mesmo que a pessoa esteja olhando só para a areia e não em direção à fonte da luz. É porque a areia, ela reflete a luz, né? Okay. Então, ela acaba voltando para os olhos. E no mar, vamos dizer assim, na areia, nos rios, a gente acaba ficando mais exposto realmente ao sol, né? O corpo todo, né? Exatamente.
Perfeito. E o uso de tablets, celulares? Hoje em dia a gente fica o tempo todo olhando para o celular, está no ponto de ônibus, está no shopping, sei lá, está no restaurante olhando para o celular, mesmo que tem um monte de gente que fica assim, todo mundo olhando para a tela. E tela de computador também, né? É um problema, principalmente entre as crianças, né? Crianças de 0 até 10 anos, adolescentes depois também, pré-adolescentes e adolescentes, eles ficam muito nos celulares, muito nos smartphones, né, e nos tablets. Então, o ideal seria ficar no máximo 1 hora por dia, que é quase que inviável. Então, a gente orienta os pais a poder controlar mais, porque isso pode dar o quê? Além de dar o olho ressecado, o olho seco, que a pessoa pisca menos e fica olhando fixamente para aquela tela, aquela luz faz mal para os olhos também. E as crianças estão desenvolvendo miopia. Por quê? Porque elas não brincam mais ao ar livre. Elas estão ficando dentro, né, dos cômodos da casa, né, nos sofás, nas cadeiras, olhando para os celulares e smartphones. Então, a visão de longe fica boa, a de perto fica boa e a de longe fica ruim. Então, o índice de miopia está aumentando nessa geração. Ah, perfeito. Então, evitar o uso de celulares, tablets, usar o mínimo possível e usar a visão para olhar as coisas externas, né? Exatamente. Para quem... E as praças, os bosques, ao ar livre. Lagos, exatamente. Né, que higieniza o olhar. Como fazíamos antigamente. Agora, quem precisa realmente de estar direto, né, no smartphone, no celular, no tablet, no computador, eu oriento a cada hora parar, ir até uma janela e fazer olhar para o infinito um pouquinho e depois voltar. Esse exercício melhora tanto essa questão da visão ficar, vamos dizer assim, viciada para perto, mas também você pisca mais e melhora a sua lágrima, melhora o olho seco também. Doutora, sobre o daltonismo, o que é o daltonismo mesmo? Pessoa daltônica, o que é isso? Pessoa daltônica, né? O daltonismo é uma doença genética. Ela é mais comum em homens do que em mulheres, porque ela é ligada ao X. Então, no homem, o X vem da mãe, né, o Y vem do pai. Uma mulher, pela ter daltonismo, tem que ter vindo, né, dos dois lados, né, o X veio do pai e da mãe também, e os dois terem o daltonismo, o gene do daltonismo. Por isso que é mais comum em homens do que em mulheres, vamos dizer assim. Okay. Uhum. E o que acontece? Lá na retina, naquela parte central, que é a mácula, vamos dizer assim, que eu mostrei para vocês aqui, tem as células que são os cones. E cada cone é responsável por ver uma cor. Então, quem tem daltonismo, às vezes tem pouco cone que vê o vermelho ou o verde, por exemplo, ou tem cones que não vê as duas cores, o vermelho ou o verde, ou tem ausência desses cones. Então, o mais comum é o verde, o vermelho, e também pode ter pessoas que têm alteração para ver o azul. E tem pessoas que, na hora que elas enxergam o azul, ela pode ver até um tom de rosa mais claro. Então, tem muitos tipos de daltonismo, são mais de 5 tipos. E todos esses tipos são detectáveis em exames? São detectáveis. Normalmente, a pessoa, ela mesma que se autodiagnostica, e ela já chega com esse diagnóstico pro médico, olha, não estou vendo tal cor. Não estou distinguindo bem as cores. Exatamente. Uhum. E a gente sempre faz o exame para ver se a pessoa tem e qual tipo de daltonismo. E o bom é que isso tem, vamos dizer, um tratamento, que são lentes nos óculos ou os lentes de contato, que você pode corrigir isso e a pessoa passar a enxergar as cores. Tem gente que não tem nenhum tipo de cone, que enxerga tudo preto, branco e cinza. Nossa. Seria a ausência total. Tem algumas doenças que dão isso também. E pode corrigir isso com óculos, com lente de contato? Pode ser corrigido. Ah, é? Pode ser corrigido. Que ótimo. E qual é mais saudável ou menos... que é mais saudável mesmo, a lente de contato ou o óculos? Bom, a lente de contato é um corpo estranho dentro do olho, então ela é mais invasiva, vamos dizer assim, né? Ah, sim. Então os óculos são menos invasivos, vamos dizer assim, né? Que você coloca externamente. Então, se for criança, principalmente, eu prefiro os óculos, né? Adulto, conforme for o trabalho dele, pode ser a lente de contato. Mas quem for usar a lente de contato tem que saber higienizar de forma correta, para não pegar uma bactéria e não dar uma úlcera de córnea e perder a visão, vamos dizer assim. A lente de contato tem a vantagem de a gente poder trocar a cor do olho, né? Eu particularmente não gosto disso, mas... Não gosta por quê, doutora? Eu acho muito feio. Trocar a identidade? Eu particularmente, né, eu trabalho mais com doenças, não trabalho com estética, igual eu falei para o senhor, né, desde o início, e dou aula sobre isso também.
E tem gente que gosta, né? Tem gente que fica bem com a lente de contato colorida, né? Tá aí no mercado para todo mundo, né? Se quiser experimentar. Mas eu particularmente acho assim que quem precisa de usar, quem tem esse daltonismo, ou quem tem um grau muito alto e precisa usar uma lente de contato, deve usar. Agora, se você não precisa de usar a lente de contato, colocar um corpo estranho dentro do seu olho, que você pode levar ali uma bactéria sem querer e acabar dando uma infecção, eu acho que não é uma decisão inteligente, né? É uma opinião pessoal minha. Sim, sim. Né? Eu também concordo. Pensando bem, o óculos fica tão bonitinho no olho, né? Olha, fica lindo de óculos, né? Doutora, assim, qual a recomendação que a senhora faz para que você é muito jovem, Obrigada. Qual a orientação que você faz para as pessoas terem uma visão saudável? Bom, começando pela alimentação, igual a gente falou anteriormente, né? Tô comendo bastante coisas antioxidantes, né? E evitar as frituras, diminuir um pouco a carne vermelha, evitar a bebida alcoólica. Depois passando pelos hábitos do dia a dia, lembrar de piscar mais, de diminuir, né, o tempo nos smartphones, nos tablets, né, nessa luz do dia a dia que faz tanto mal para os olhos também. Né? E essas luzes de boate aí, o pessoal vai para uma festa, para uma balada, aí tem aquele tanto de luz refletindo e tal. Aquilo faz mal também? Também, né? Faz. Porque é muito forte, cara. Tantos raios, tantas cores. Exatamente. Piscando ao mesmo tempo. Estimula muito o cérebro também, né? Além de fazer mal, né? Sim. E passar ao oftalmologista uma vez por ano, que é o ideal, né? Para ver sua saúde ocular. A saúde ocular é muito importante. Lembrar que você detecta várias doenças, né? Inclusive esclerose múltipla. Você pode detectar através do exame do olho. Então, diabetes, pressão alta, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, doenças infecciosas, AIDS, sífilis. Então, a gente pode detectar toxoplasmose, doença da arranhadura do gato, várias doenças, né? Hoje em dia, usa muito os PETs, né? Então, às vezes, resgata PET com alguma bactéria e acaba passando para a criança ou para aquela pessoa que está guardando ali, sendo guardião, né? Daquele PET. Então, é muito importante esse exame. Agora, assim, normalmente quando a gente não sabe, a gente não está bem ou quer fazer um check-up, a gente procura um clínico, né? Uma clínica médica que faz um monte de exame para saber o que tem, para depois encaminhar para o especialista. No caso, se a gente for para o oftalmologista, a gente acaba suprindo, digamos assim, essa necessidade de ir num clínico geral. Em termos. Porque o oftalmologista acaba descobrindo tudo. Ele acaba descobrindo tudo, né? Em termos, né? Mas eu acho que é importante... Mas não é todo oftalmologista, né? Porque normalmente vai no oftalmologista, o que ele faz? Ele olha o olho, define a graduação que a gente tem e dá um óculos. Mas ele examinou sua pressão, ele examinou seu fundo de olho. Ele não viu nenhuma alteração. Se ele tivesse visto, ele teria te encaminhado por um super especialista, que é especialista naquelas doenças da retina, naquelas doenças da uveíte, dessas inflamações mais graves, vamos dizer assim. Entendi. Né? Porque... ok, entendi. Então toda vez que eu fui no oftalmologista, ele não viu nada no meu olho, porque só passou óculos. Te achou? Tá joinha, né? Tá ótimo. Achou ok, né? Ok. Doutora, então vamos falar de novo do evento que vai ter lá como é que fala? Na Fundação Banco de Olhos, né? Então, é um evento que é totalmente gratuito, que vai ter na Fundação Banco de Olhos, dia 15 de novembro, que dá numa quarta-feira, feriado, das 7 da manhã ao meio-dia. Estamos esperando 2.000 pessoas, 2.000 pacientes, e vai ter a Feira da Saúde, que é para você que não sabe se é diabético ou não, para olhar sua glicemia de ponta de dedo, fazer seu risco de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Então, quem é diabético ou quem tem alguém da família que é diabético, vai lá para poder fazer seu exame da retina, seu exame do fundo do olho e pegar informações sobre nutrição, alimentação, exercício físico e prevenção da saúde ocular e da saúde do corpo todo. A Fundação Banco de Olhos, você falou o endereço, mas eu queria que precisasse um pouquinho melhor. Fica onde mesmo? Fica no Jardim da Luz, na Rua Couto Magalhães, número 50. Isso é em fica Campinas? Não, fica na BR-153, perto ali do HDT, da Dona Iris. Ah, tá, do HDT, do lado da Unip. Aqui perto onde é o CERN, a TV Brasil Central ali. Sim, fica ali. Ok, ali que é a Fundação Banco de Olhos. Sim. Mais perto da BR, né? Sim. Entre a BR e a TBC. Exatamente. Ok, gente. Olha, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar, mas eu quero agradecer muito aqui as contribuições
da doutora Luciana para os nossos telespectadores. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Te espero lá no nosso mutirão, espero o nosso telespectador no mutirão também. Eu vou lá sim. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. E para você que nos acompanhou, nosso abraço, boa noite, até a próxima.